Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio Jorge Luiz da Cunha, professor, pesquisador, escritor e coordenador da Comissão Estadual da Programação Alusiva, Moisés, aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. E é justamente sobre isso que a gente quer falar. Professor, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema. E aí, professor? Sobre os 200 anos? Pô, o que a gente fala aí? É muito tempo ainda essa colonização que começou aqui no Vale do Taquari com alemães, com italianos, mas ano que vem a gente comemora a colonização alemã. A gente tem trabalhado de um modo bastante diverso na Comissão Internacional, na Comissão Nacional, na Comissão Regional, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e também na Comissão do Estado do Rio Grande do Sul, mas nos diferentes vales, intimamente associados com o Vale do Caí e dos Sinos, onde, de fato, né, no ano que vem nós comemoramos 200 anos da primeira colônia estrangeira com culturas germânicas ou alemãs, né, depois do Brasil independente. E mais tarde, a segunda colônia, depois da independência do Rio Grande do Sul, durante quase 10 anos, né, durante o que nós chamamos a República Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, a segunda colônia, ainda com distribuição gratuita de lotes para os imigrantes, foi Santa Cruz, em 1849. O nosso vale aqui, eu acho que justifica essa abordagem. O Vale do Taquari, ele começa a ser ocupado por imigrantes depois da Lei de Terras de 1850, regulamentada apenas em 1854, em que as terras devolutas passam a pertencer inclusive ao Fialho de Vargas, né? Então, depois de 1850, a gente começa a colonizar aqui no Vale do Taquari, é isso? 1856, mais ou menos, ele começa a trazer para cá os primeiros imigrantes germânicos, né? E a primeira colônia do Vale do Taquari é Conventos. Conventos, É verdade. Exatamente pelo fato de que Fialho de Vargas, né, no acordo que ele fez com o Franzen, eles vão criar um porto aqui, né? Lamentavelmente destruíram o pavilhão de Enxaimel, né? que estava no porto, e isso ainda tem, né, o nosso engenho ali, que era do Fialho de Vargas. Ele usava mão de obra escrava, mas ele faz um grande negócio que é a venda de lotes para os imigrantes, colonos imigrantes, e ele é o primeiro, né, que cria uma colônia aqui, que é a de Conventos. Por que isso? Longe da principal via econômica, né? A gente levava de 2 a 3 dias pelas trilhas, né, de chão para chegar em Porto Alegre, levar alguma coisa ou buscar algum tipo de produto lá em Porto Alegre. Agora, se a gente fosse pela via fluvial, a gente levava só um dia. Então, é um grande negócio do ponto de vista comercial. E que explica por que, né, os colonos imigrantes estrangeiros vão para Conventos, longe da margem do Taquari. Professor, quando a gente tem uma celebração tão grandiosa quanto essa, né, de celebrar 200 anos, a gente tem estas oportunidades de falar sobre isso. Essa é uma das propostas de falar sobre isso, levar informação, porque eu fico imaginando quantas pessoas, assim como eu e Moisés, estão ouvindo isso pela primeira vez. Olha, que interessante. Como nós estamos abordando isso? Inclusive em função do que é a cultura brasileira, né? Nós somos resultado de nossa imensa diversidade. E mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi a primeira província do Brasil independente que recebe, né, colonos imigrantes europeus, germânicos, precisa considerar, né, que antes nós tínhamos indígenas, quilombolas, açorianos, não é? E de que nós gaúchos ou nós brasileiros somos uma mistura de todas essas culturas, inclusive quando nós falamos de cultura germânica. É bom a gente lembrar, né? Fazendo um levantamento estatístico dos imigrantes que vieram para o Vale dos Rios Caí e dos Sinos, colônia de São Leopoldo, que no ano que vem comemora em julho, no dia 25, 200 anos, quando chegam os primeiros 9 imigrantes, né? E mais tarde, no dia 19 de dezembro de 1849,
Santa Cruz do Sul, que chamava Santa Cruz, depois ela vai se tornar Santa Cruz do Sul, quando ela se torna autônoma, independente. E mais tarde, né, as colônias privadas dos vales do rio Taquari, principalmente. Mas, igualmente, em regiões como a região central do Rio Grande do Sul, que é a região de Santa Maria. Né? 52% pomeranos, 46% renanos. E depois a gente tem boêmios, westfalianos, né? E que vinham de muitos lugares porque a Alemanha ainda não existia. Ela vai se unificar só no final do século XIX, em 1872. Né? Então, os imigrantes chegam aqui bem mais cedo e têm diferentes culturas. E eu acho que é bom dar uma pensada nisso, né? Nós somos humanos e, como humanos, somos todos irmãos, independente da cor da nossa pele e da cultura e da história e da memória que nós significamos no presente. Professor, tem como falar para a nossa audiência qual é a primeira família com descendência alemã que chega em Conventos? Eu não estou lembrando do sobrenome, mas nós acabamos de publicar no Instituto Histórico de São Leopoldo, né, um livro que foi publicado em pequenos números por um pastor que foi expulso do Brasil, um pastor luterano que foi expulso do Brasil. Ele fazia atividades em uma paróquia luterana protestante ali no Vale dos Sinos, em Caí. E em 1930 ele teve que ir embora daqui por causa da posse do Getúlio Vargas, né, que imitava a ideia do nacionalismo. Centralização do poder, uma única bandeira e uma única língua, as demais estão proibidas. Né? E ele levou todos os dados da imigração germânica de 1824 a 1930 e publicou livros. Eles, lamentavelmente, não eram de grande circulação aqui no Brasil, mas eu recebi uma cópia e nós publicamos ela e aparecem os sobrenomes. E isso é muito interessante em relação à sua pergunta, exatamente pelo fato de que a maioria dos imigrantes que a gente chama de germânicos eram as segunda ou a terceira geração dos primeiros imigrantes que vieram em 1824 até o final do século XIX. Claro, já eram brasileiros, né? Já eram brasileiros. Já eram brasileiros. É isso mesmo. Exatamente. É que a gente fica falando... A maioria, pelo menos, né? Alguns, de fato... já eram brasileiros. Não, legal. Legal fazer essa recuperação, mas legal também saber que tudo começou aqui, por exemplo, em Lajeado, em Conventos, né? Olha aí. Professor, pensando nessa programação para o próximo ano, o que a gente pode contar para a audiência? A gente tem um roteiro de atividades? De que forma vai se dar? Nós estamos organizando e criando uma comissão aqui, dada a importância também da memória sobre a colonização de culturas germânicas, né? Aqui no Parque Histórico. A Heimatfest. Exatamente pelo fato de que a palavra Heimat, né? Ela significa minha família, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu mundo. A palavra Heimat tem um sentido muito amplo e a gente não queria repetir a Oktoberfest, né, que é essencialmente bávara. E por isso estamos pensando num projeto, né, que infelizmente os municípios, em função de que o ano que vem é um ano eleitoral, não podem financiar ou coordenar diretamente, porque isso pode ser utilizado politicamente ou, né, criar problemas em relação à legislação política de eleição municipal no ano que vem. Nós vamos fazer, e talvez obter recursos do Estado e do país, uma festa, atividades culturais e manifestações mais diversas, talvez um fim de semana ou uma semana, né, em julho do ano que vem. Estamos organizando isso e criando uma comissão aqui no município, exatamente porque pode ser muito interessante, como foi há mais de 30 anos atrás, a primeira Oktoberfest, né, em Santa Cruz do Sul. Tem papéis memoriais, tem papéis culturais e também tem efeitos econômicos e sociais sobre o lugar em que isso acontece.
Muito bem, olha, muito bom falar aqui com o Jorge Cunha. A gente vai ter que convidar o Cunha mais vezes para falar um pouquinho mais sobre os 200 anos da colonização alemã, e a gente vai conversar porque nós temos até o ano que vem, né, para fazer essa recuperação histórica desses momentos importantes, emblemáticos aqui para a região do Vale do Taquari. Informação, né? Informação. Ter acesso a essa informação é extremamente importante. Eu fico imaginando a gente levando essa informação para quem está tendo acesso a ela pela primeira vez e pensar nas crianças, né? Que daí já crescem inseridas na sua história, sabendo a sua história. É importante também pensar que em 2024 as escolas possam falar mais sobre isso, né? Sem dúvida. A gente está dentro do Heimatfest essa ideia de também trabalhar com questões educacionais e publicações, né? Só para lembrar, então, o que vocês estavam dizendo, né? Os indígenas, os missionários. Raposo Tavares, que destruiu 6 aldeias indígenas de guaranis cristianizados pelos jesuítas espanhóis aqui na região, e que estava ali na região de Colinas, acampado durante quase 4 anos, né? E levou mais de 8 indígenas cristianizados para São Paulo para ser mão de obra barata lá, nas grandes propriedades da região de São Paulo de hoje, né? E depois a diversidade da nossa imigração no Vale, que é um grande exemplo exatamente pela abordagem que nós comentamos hoje, né? Italianos, a Itália não existia, são diversas culturas. Alemães, a Alemanha ainda não existia, também são diversas culturas. E isso é um valor, né? A importância do nosso Vale e a sua unidade na construção de uma cultura humanista, né? Não partidária, nem da esquerda, nem da direita, nem de cima, nem de baixo, mas humana. Isso é o importante. Que legal essa recuperação histórica aqui. Professor Jorge Cunha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Valeu, grande abraço.